Olá! Você assiste a partir de agora a transmissão da 39ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 5 de novembro. Boa tarde a todos. Havendo quórum presente, o Ministério Público de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão e submete a esta Câmara para aprovação a ata da 38ª sessão ordinária de 2014. Em discussão, votação aprovada. Leitura do expediente. Não há expediente, excelência. Comunicações da Presidência. Comunicações da Presidência. Tem aqui, por solicitação do conselheiro Sérgio Abudib, submeta a esta Câmara a antecipação do horário da 41ª sessão ordinária para as 11 horas do dia 19 do 11. A competência aqui do secretário fez com que já antecipasse o seu requerimento, senhor conselheiro. Obrigado. Aprovado. Né, Sérgio? Palavra que é aos senhores conselheiros, procurador e conselheiro substituto, para comunicações de registros. Devolução de processos, também não temos, né? Não. Medida cautelares, também não temos. Leitura de acordo e parecer. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, acordo TC 824/2014, processo TC 4004/2013. É uma prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis. Contas regulares, quitação, arquivamento. É só, senhor presidente, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão TC 835/2014, processo TC 3393/2013, Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 827/2014, processo TC 3388/2013, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Alto Rio Novo. Prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. É só, presidente. Acórdão TC 825/2014, processo TC 3610/2014, Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, prestação de conta bimestral, omissão na remessa, 4º, 5º e 6º bimestres, e meses 13 e 14 de 2013. Saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 826/2014, processo TC 3611/2014, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, prestação de contas bimestral, omissão na remessa, 4º, 5º e 6º bimestre, meses 13 e 14 de 2013. Saneamento da omissão, arquivar. Julgamento dos processos em pauta. Conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, senhor presidente. Inicio relatando o processo 2535/2014. É uma prestação de contas anual referente ao exercício 2013 da Câmara Municipal de Soretama. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial da lavra do eminente procurador-geral, doutor Luiz Henrique Anastácio, votando as contas regulares com a devida quitação e posterior arquivamento. Processo a seguir, 2666/2014, a prestação de contas anual, referente ao exercício 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Soretama.
Também nesse processo não há divergência. Acompanho o entendimento técnico, parecer ministerial também da lavra do eminente procurador-geral Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando as contas regulares com a devida quitação e posterior arquivamento. É só, levou a palavra, Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio Abudir, relator os seguintes processos. Processo 2535/2014, regular quitação. Processo 2666/2014, regular quitação. Palavra, conselheiro Sérgio Borges. Processo 3593, 2014. Trata os autos de omissão no encaminhamento e prestação de contas referente aos meses 13 e 14 de 2013. Fundo Municipal de Saúde, Apiacá. Após análise do sistema, a área técnica, por meio de relatório conclusivo de omissão, RCO 180/2014, sugeriu o arquivamento dos autos. Acolho o posicionamento da área técnica e do Parqueio Especial de Contas e voto pelo arquivamento dos presentes autos. Processo 5993, 2014, Fundo Municipal de Saúde de Apiacá, auto de omissão no encaminhamento e prestação de contas, referente ao primeiro e segundo bimestre de 2014. Acolho o posicionamento da área técnica do Parqueio Especial de Contas e voto pelo arquivamento dos autos. Processo 4053, 2013, prestação de contas anual da Central de Abastecimento do Estado do Espírito Santo, CEASA. Exercício financeiro 2012. Responsabilidade: senhores Carmo Rubilota Zeituni, Getúlio Darcy Curti Pires, José Paulo Viçosi, Getúlio, está repetido, Luiz Carlos Presotti Rocha. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, submeta a matéria à apreciação do colegiado, pugnando o voto pela regularidade com ressalva das contas. Vota ainda pela determinação aos administradores da CEASA que façam constar em ata de Assembleia Geral Ordinária a remuneração dos administradores. B. Adotem medidas com vista a determinar o setor de contabilidade, proceder aos registros contábeis das remunerações devidas e pagas à diretoria em contas apropriadas, de modo a evitar que possíveis inconsistências entre os valores pagos e contabilidade. C. Adotem medidas com vistas a determinar ao setor de contabilidade que faça consultas ao CIGEFs para detalhamento da conta contábil e sua respectiva conciliação, bem como emissão do balanço sintético por unidade gestora. Processo seguinte, 3086/2013. Esse processo é aquele da semana passada da Prefeitura de Águia Branca, que eu retirei de pauta. E estou trazendo agora para dar o seguinte parecer: retirar o presente processo de pauta para que retorne à área técnica, pois nesses autos ocorreu um equívoco na matriz de responsabilização, sendo necessário seu retorno para essa adequação antes de seu julgamento. O processo seguinte, 3219/2014, trata-se de representação encaminhada por vereadores do Câmara Municipal de Apiacá, na qual apontam possíveis irregularidades na realização do evento intitulado Jornada Pedagógica, supostamente realizado com recursos do Fundeb, que, segundo os interessados, haveria sido realizado na cidade de Marataízes, em desvio de finalidade à legislação e aos princípios básicos aplicáveis do setor público.
Apesar de estarem presentes os requisitos de admissibilidade, os elementos juntados na inicial não são suficientes para apuração e análise de fatos, dos fatos ora narrados. Isto posto, concordando com o posicionamento do Ministério Público de Contas e discordando da área técnica, por adequação legal e regimental, conforme estipulam artigo 1º, inciso 25, e artigo 99, parágrafo 1º, inciso 4, ambos da Lei Complementar 621/2013, e ainda o disposto nos artigos 181 e 182 do Regimento Interno, o voto no sentido que o plenário deste egrégio Tribunal de Contas conheça a presente representação. Trago ainda a sugestão a esta Câmara de submeter ao plenário, conforme disposto no artigo 9º, inciso 20, do Regimento Interno, a inclusão dos fatos denunciados e que não foram objeto de apuração por esta Corte de Contas no plano de auditoria no próximo exercício, em virtude da relevância dos assuntos ali tratados. Presidente, como houve uma pequena discordância, eu retorno a Vossa Excelência. Eu acompanho o posicionamento do MP de Contas em detrimento do entendimento da área técnica. Pela ordem. Tendo em vista aí divergência, palavra com o conselheiro Apodib. Sua Excelência, o conselheiro relator, propõe que faça parte do plano de auditoria. A proposta do parecer da PJC acaba entendendo que, pelo conhecimento, isso sugere que sejam requisitadas as documentações referentes ao evento. A minha dúvida que eu trago para discussão, assim, é óbvio que se houve um evento que custeado de forma indevida, que não deveria haver, não me parece adequado fechar pura e simplesmente os olhos. Por outro lado, a verba do Fundeb é uma verba que não é nossa. Quem acaba auditando essa verba é o Tribunal de Contas da União. Talvez o mais adequado seja requisitar as documentações referentes a isso, e uma vez que essas documentações estejam na casa, possamos fazer uma avaliação mais precisa e, eventualmente, remeter os autos ao Tribunal de Contas da União. Porque, por diversas vezes, nós já nos posicionamos aqui, no plenário, de que essas questões referidas ao Tribunal de Contas da União, a gente acaba encaminhando para lá. Mas, para evitar de encaminhar ou qualquer outra coisa assim, seria interessante requisitar inicialmente, conforme proposto pelo... E aí, com essa documentação, fazer uma nova avaliação. Porque no voto há uma suposição que tenha sido utilizado o Fundeb. Quer dizer, não é uma constatação. E com o voto, seguindo a sugestão do MP de Contas, é justamente isso. Requisitar essa informação no primeiro momento. Nós estamos fazendo para que seja analisado. E submeter ao plenário mais adiante na inclusão da auditoria do ano que vem, que olhe esse processo com mais atenção. O plano de auditoria do próximo exercício. Eu vou sugerir que a gente pode fazer um acerto de redação. Ao invés de já prever no próximo exercício, a gente podia determinar a requisição dessa documentação. Com
a requisição dessa documentação, nós já vamos ter informação se isso foi ou não utilizado o recurso do Fundeb, porque a Prefeitura vai ter que informar. Nós vamos fazer igual no Legislativo, acertar a redação final. Isto. Então, eu acho que a ideia é boa, o Ministério Público foi feliz, o conselheiro relator foi feliz, mas antes de já prever que nós vamos fazer a requisição primeiro desse material, e com a análise desse material, nós vamos decidir, teremos dois caminhos, ou incluímos ou encaminharemos para o TCU. Se o conselheiro relator, acho que ficaria mais... eu acho que as coisas se complementam. Complementam com certeza. Não. Nós podemos determinar a requisição das provas, das documentações sugeridas pelo Ministério Público. Isso. Após a requisição, será analisado se será feita auditoria por nós ou pelo Ministério ou pelo Tribunal de Contas. Fundeb, vai para o Tribunal. Encaminharemos, já fica decidido que se for identificado que é do Fundeb, nós encaminharemos ao Tribunal de Contas da União. Se for da própria Prefeitura, sequenciaremos aqui. Acho que é a melhor decisão. Estou de acordo. Vossa Excelência foi feliz na decisão. Nós fomos. Sequência, presidente. Processo 5373. Perdão. Votação. Ainda assim precisa de votação, porque há uma divergência. Nós acompanhamos o entendimento ministerial. Consensual. Em relação à área técnica de não recebimento. Então, precisa colher. Qual vota o conselheiro Célio Abudib? Vou acompanhar o eminente relator com a proposta construída aqui em plenário. Também acompanho. Prossiga, conselheiro. Processo 5373. Processo protocolado pela senhora Maria Manuela Alves Pedroso, prefeita municipal de Alto Rio Novo, comunicando situação encontrada no referido município nos primeiros 60 dias de governo. Relatou a senhora prefeita inicialmente acerca de indícios de fraudes em procedimentos licitatórios. Por exemplo, valores pagos acima do valor do contrato, ausência de parecer jurídico nos procedimentos licitatórios, falta de comprovação de que os serviços e compras contratados foram realmente feitos e entregues, contratos assinados ainda que ausente, parecer contábil informando a ausência de dotação orçamentária. Ademais, expôs que a situação financeira caótica no município, uma vez que os saldos das contas bancárias municipais foram encontrados em situação negativa e constatados vários cheques na contabilidade sem os procedimentos legais quanto às fases da despesa. Informou ainda que o setor contábil constatou que foram efetuadas transferências eletrônicas de recursos de convênio dos royalties de petróleo para a conta movimento e utilizados indevidamente com despesas diversas. Segundo a prefeita, na administração anterior não teria providenciado o inventário e o levantamento patrimonial do município, bem como foram encontrados bens sucateados e falta de materiais essenciais. Afinal, informou que, apesar da gravidade da situação apresentada, existem dificuldades em realizar procedimento de tomada de contas especial no município de Alto Rio Novo. A uma, pois, alguns servidores se declararam impedidos. A duas, ante a ausência de capacitação técnica dos servidores. Por este motivo, requereu essa Corte de Contas esta Corte de Contas realize o procedimento de tomada de conta especial no município em tela. Ao compulsar os autos, verifica-se que o tema central é regido pela IN 08/2008,
que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de processo de tomada de contas e tomada de contas especial no âmbito da administração direta e indireta estadual e municipal. Trata-se de processo com rito próprio e a não adoção das providências no prazo determinado pela lei caracteriza grave infração à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa competente omissa à imputação das sanções cabíveis. Portanto, não obstante a alegação da gestora municipal quanto à dificuldade em realizar o procedimento, é imperativa a instauração de tomada de conta especial pelo próprio município de Alto Rio Novo, com escopo de apurar todos os fatos narrados nos autos, bem como identificar os possíveis responsáveis e quantificar os danos sugeridos. Este é, inclusive, o posicionamento do corpo técnico desta Corte e do douto Ministério Público de Contas. Por derradeiro, ainda que a área técnica e o Ministério Público de Contas recomendem o não recebimento dos itens 2, 5, 6 e 9, ou seja, o não enfrentamento de tais pontos, deixo de acompanhar este posicionamento na medida em que voto pela inclusão dos aludidos itens no plano de fiscalização para o exercício 2015, como forma de possibilitar uma análise aprofundada acerca das situações descritas. De igual modo, deixo de acolher o pleito da 6ª Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, que pugnam pelo apensamento dos presentes autos a prestação anual do exercício 2012. Pelo exposto, voto. Primeiro, pela imediata instauração de tomada de conta especial, tendo em vista os indícios de irregularidade que denotam dano ao erário na forma da IN 08/2008. 2. Por encaminhar as cópias das folhas 01, 09, 520, 529 e da decisão desta Corte ao colendo Tribunal de Contas da União. 3. Por cientificar a representante do teor da decisão final a ser proferida por essa Corte de Contas. 4. Submeter ao plenário a inclusão dos itens 2, 5, 6 e 9, relatados pela área técnica na manifestação de folha 520, 529, no plano de fiscalização do exercício 2015, conforme disposto no artigo 9º, inciso 20, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. É o voto, presidente. Divergência. Tendo divergência, em apreciação. Com o voto do conselheiro Sérgio Abudib. Eu vou acompanhar. Também acompanho. O processo seguinte, presidente, 468/2014, eu vou adiar. É só. Conselheiro Sérgio Borges relatou os seguintes processos. Processo 3593, arquivar. 5993/2014, arquivar. 4053/2013, regular com ressalva de determinação. Processo 3086/2013, retirar de pauta, enviar a SEGEX. Processo 3219/2014. Conhecer da representação e requisitar a documentação conforme solicitado pelo MPC. Processo 5373, tomada de conta especial, sendo que a instrução 08, conselheiro, 2008, ela foi ontem revogada e nós vamos, já está através da IN 32. Só para isso aqui modificar. Okay. Encaminhar ao Tribunal de Contas cópias das folhas 01, 9, 520/529, certificar representando o teor da decisão final, submeter ao plenário, inclusão no plano de fiscalização para o exercício 2015.
relatar os meus processos. Processo 26... Só um Ok, minuto, conselheiro Sérgio. talvez seja interessante registrar que essa proposta de inclusão no relatório, no plano anual de fiscalização, isso deve ser constado, porque esse plano deverá ser aprovado ainda até o final do exercício e será aprovado pelo plenário como um todo. Então é importante que isso vá para a SEGEX, que a SEGEX inclua no plano essa... É o que está sugerindo. Ok. É o que está sugerindo. Processo 2663/2014, Fundo Municipal de Saúde Alfredo Chá, prestação de contas anual, exercício 2013, acompanhando a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde Alfredo Chaves, relativos ao exercício 2013, dando-se a devida quitação à responsável senhora Gabriele Roveta Melo, nos termos do artigo 84, inciso 1º, combinado com o artigo 85 da Lei Complementar 621/2012. Após transjulgado, arquive-se. Processo 2863/2009, apensos 5575/2009. É uma representação em fase da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, o responsável José Manuel de Medeiros. Trata os autos de representação formulada pelo Ministério Público Estadual em razão de possíveis irregularidades no pagamento de gratificações de tempo de serviço aos servidores da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte. Devidamente instruído, o processo foi objeto de sustentação oral realizada pelo senhor José Manuel de Medeiros, através de seu advogado devidamente constituído, requerendo a juntada de documentação que foi deferido. Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva, NEC, manifestou-se as folhas 311 a 317, mantendo o posicionamento da ITC pela procedência da representação e sugerindo que seja expedido ofício à Prefeitura no sentido de obter informação a respeito da quitação total do ressarcimento. O Ministério Público de Contas, através de parecer 2761/2014, da lá do Dr. Heron, acompanhou na íntegra a manifestação técnica. O responsável José Manuel de Medeiros, em petição protocolizada em 3/10/2014, após manifestação técnica ministerial, embasado no princípio da ampla defesa e contraditório, requer a juntada de documentação complementar àquela constada nos autos quando da realização da sustentação oral. Importa salientar que é de se reconhecer como tendência nacional que os órgãos de controle externo, nesse contexto, inseridos nos tribunais de contas, não podem mais ficarem adstritos ao campo formal e sim devem buscar atingir o seu objetivo constitucional, visualizando o grau de comprometimento dos entes jurisdicionados. Ao analisar os documentos anexados da petição do responsável, após o momento oportuno, como disposto na lei orgânica desse tribunal, verifico que o mesmo se refere a comprovante de devolução dos valores pagos a título de ATS, que, ao meu sentir, se revela em consonância com a sugestão técnica ministerial, no sentido que seja expedido ofício à Prefeitura de Bom Jesus do Norte, quanto à possível quitação do ressarcimento apurado pela auditoria. Nessa linha de intelecção, por entender nesta oportunidade pertinente, a juntada da documentação protocolada sob o número 14245 aos presentes de auto, voto no sentido de deferir o pedido de juntada, retornando os presentes de auto à área técnica para a devida análise. A NCD para a providência de estilo. Tem que falar aqui, né? O conselheiro José Antônio Pimentel relatou os processos 2663/2014, regular quitação. Processo 2863, deferir o pedido, encaminhar à área técnica. Antes de dar por encerrada a sessão, vou elogiar o novo uniforme das meninas lá da sessão. Antes de... João, perdão, João, já falava com o conselheiro substituto João Luiz. Pô, presidente, só porque eu estou na segunda divisão... Mas vou ser rápido. Senhor presidente, senhoras e senhores,
Relato os processos de admissão na Prefeitura Municipal de Vitória, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Flávia Oliveira da Silva Casoto, Vilta Maria Tosta, Pudimara Soares Cardoso, Glicimar dos Santos Campos, Gilcineia Vidal, Sônia Mara Siqueira Ramos, Sofia Laine Alves, Patrícia Gomes Ramos Costa, Cristiana Aparecida Nascimento Gomes, Cláudia Aparecida Fornazier Figueira Verlingues, Cíntia Barbosa Fernandes, Carla de Souza Varejão, Maria Auxiliadora Amorim de Freitas, Sueli Fadini dos Passos, Monique Alves Silva Rocha, Letícia Barbosa dos Santos, Márcio Vargas da Silva, Elane Trindade Alves, Juliana Jacó Ferreira, Joselina Salles dos Santos, Joyce Vieira Valadares, Maximiana Aparecida dos Reis Fonseca, Adriana Monteiro Patuso, Keila Dias de Camargo, Joaquim dos Santos Júnior, Jennifer Barbosa Dias, Fabiana do Carmo Francisco Nascimento, Anderson Rodrigues Chagas, Daniela da Silva Firmino, Fernanda Matos Gandini, Juliana Balô Homem da Costa Laje Brum, Dalza Ascaciba de Moraes, Gilmara Pereira Carneiro, Rita de Castro Lima Siqueira, Alexandrina Helena Monteiro, Charles Batista Cruz, Vilma Maria Fernandes, Tiago Costa Freitas, Vanesca Nunes Ramos Monteiro, Eli Coelho de Oliveira e Mariana dos Santos Ferreira. Os processos a seguir são aposentadorias do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, aposentadoria de Ezequias Francisco Damasceno, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, aposentadoria de Deusonira Rosa de Jesus, registro. Ainda do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, do Espírito Santo, aposentadoria de Bernadette Barros de Almeida, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra, interessado Maria das Graças Ferreira Massini Sixel, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Alcineu Ribeiro Lírio, registro. Ainda no Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Jane Rui Penha, registro, divergindo do Ministério Público de Contas. Trata-se daquele caso de extensão de carga horária e utilizada na fixação do subsídio de magistério. Então tem a divergência, o Ministério Público entende que não deve ser aplicada a extensão no subsídio e nós temos entendendo que deve ser aplicado a extensão na fixação do subsídio. Como a divergência e discussão, como vota o conselheiro Sérgio Budib? Eu voto pela unificação do entendimento. Vou acompanhar o voto do conselheiro Lovati. Conselheiro Sérgio também acompanha. Prossiga, conselheiro. Prosseguindo no aposentadorias do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, todas pelo registro. Interessados: Gina Barbosa Alves, Luiz Carlos Ogione, Sueli Martins Coimbra, Diva Firme Ladislau, Márcia Silva, João Luiz Preste, José Aires Ramos, Deolinda Nunes Pires, André Luiz Cunha Pereira, Orlando Martins Neto, Oswaldo João Luiz Rodrigues, Ângela Cristina Fernandes Cunha, Antônio Luiz Caos, Rivonei Ramos da Silva e Jacira dos Santos Monjardim. O processo 7021
2014, aposentadoria de Maria da Penha Cirico Maciel Nardotto, registro, também divergindo do Ministério Público quanto à possibilidade de considerar a extensão de carga horária na fixação do subsídio. Tem divergência. Processo em discussão. Para o conselheiro Sérgio. Idêntico ao anterior. Acompanho. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho também, presidente. Acompanho também. Prossiga, conselheiro. Prosseguindo do aposentadoria do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, todas pelo registro. Interessados: Márcia Bárbara Caser e Nádia Maria Pezin. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, proposta de voto pelo registro. Interessados: Maria Madalena Bermudes Duarte e Marilza Garcia. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória, também com proposta de voto pelo registro. Interessados: Luciléia de Guzmão Lírio Rosindo, Maria das Graças Teixeira Coutinho, Áurea Guimarães Pimentel, Jacira Morêncio, Hélida Regina Loreto Rangel. Do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, agora são pensões com proposta de voto pelo registro. Interessados: Marina Almeida Damasceno e, no processo 1284/2014, que trata da pensão de Arlindo Borges Passos, embora a manifestação da 7ª Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas seja pelo registro, o Ministério Público fez uma ressalva que, a critério do relator, poderia ser aplicado uma multa face à intempestividade no atendimento à diligência. Eu entendi que não seria adequado na medida que ele forneceu a informação e não considerei que deveria ser aplicada a multa. Então, nesse caso, prevaleceu somente o registro sem aplicação de multa, conforme sugerido pelo MP. Mas, na realidade, ele diz que é a critério do relator, também não há... Não, ele deixou a critério, não apliquei. Então, prosseguindo do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, pensões, todas pelo registro. Interessados: Hilda Venturotti da Silva, Silvani Vargas e Claudirley Souza Alves. Ainda do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, pensão de Maria Brant Fernandes, devaluação à origem, com sobrestamento até o trânsito em julgado da decisão. Continuando do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, são pensões, todas com proposta de voto pelo registro. Interessados: Antônio Fernandes da Silva, Maria Teixeira Cosme, Eurídice Elias da Silva, João Cessa, Lucilene Silva Pedro e outros, e Carlita Maria de Paula. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, agora são reservas remuneradas, todas pelo registro. Interessados: Ronaldo Pavan Miller, Valdinir Tomás Nicole, Marlon Viana Calheiros, Glauber Heron Amaral Correia e Sebastião Francisco das Neves Filho. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, são reformas, todas pelo registro. Interessados: José Amarílio Semedo Boni e Jáurio de Souza Velasco. É só, presidente. Muito bem. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será a ordinária, ser realizada no dia 12 de novembro, quarta-feira, a hora regimental. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.